Mais uma vez, Grupo Instrumento de Esperança, que Jesus nos abençoe nos nossos propósitos, dando continuidade hoje ao nosso estudo do livro Edificante Fonte Viva, como está já no nosso contexto desse ano de 2025, e nós vamos lendo a lição de número 5, Consegues ir? Que diz assim: Vinde a mim, Jesus. Mateus, capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem a palavra do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir a Ele. As palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo, e, entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiadamente fortes. Assim assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através das graças da resistência. Acolá o chamamento do alto, ameniza as penas da forma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende os braços amoráveis e compassivos. Com ele a vida enriquecerá de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos crentes registram-se apelo consolador, mas raros revelam suficientemente valorosos na fé para buscar-lhe a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Que texto para que nós possamos refletir. E me lembrei, enquanto estava fazendo a leitura, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala do muitos chamados e poucos os escolhidos, e transmitir os ensinamentos de Jesus realmente nos conforta, nos traz o consolo, nos traz o ânimo, nos traz essa busca incessante nos objetivos. Contudo, como ele diz aqui o texto, é fácil nós estarmos ali só naquela condição de ouvir, 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 e por muitas vezes não estamos praticando. Como falo, os trabalhadores da última hora é aqueles que arregaçam as mangas, né? E vão até o trabalho, e vão até Jesus. Porque a orientação é essa, não é somente ficarmos ali na assistência como eternamente aprendizes, e sim, temos que nos tornar os discípulos do Cristo. Consegues ir? É a pergunta dele, né? O Cristo nos convida, como diz o texto aqui, muitas vezes há várias tentativas, os amigos espirituais nos envolvem, mas por vezes estamos inquietos e a força é demasiadamente forte, né? As forças contrárias são demasiadamente fortes para que nós possamos resistir e ficar nesse cárcere ao invés de nos libertarmos. Como diz aqui, o desânimo isola o espírito. E comumente, ao invés de perseverarmos, nós desistimos. Porque dá muito trabalho. Seguir Jesus dá muito trabalho. Então, consegues ir? Consegues permanecer? Jesus fala: vinde a mim, todos aqueles que sofrem, e eu vos consolarei. Mas comumente, quando nós recebemos o consolo,
nós já abandonamos as nossas atividades. Recebemos o remédio ameniza e por muitas vezes não traz a cura, e nós já abandonamos o tratamento. E aqui ele vem dizer como andam os nossos ensinamentos, como andam as nossas práticas, porque os ensinamentos de Jesus são imperecíveis, são ensinamentos para a nossa alma e o nosso corpo, o nosso campo espiritual, melhor dizendo, tem necessidade de, de ir até Jesus, mas principalmente permanecer com Ele. Que Jesus então nos dê bom ânimo, Grupo Instrumentos de Esperança, com a sua música para alimentar a nossa alma, os nossos corações agora dá na sequência, e que nós continuemos as nossas atividades, né? Nessa união, nossa companheira Anne, Afonso, nosso irmão, amigo, o nosso pianista Sérgio Magri, Marcelo Ribeiro, sempre agradecendo a Deus e a Jesus pela essa oportunidade desse reencontro de amigos, de irmãos, de família espiritual que somos, na tentativa de ir até Jesus e permanecer nele. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima lição, dessa vez agora com a Anne. Aceita a correção. Tá vendo? Consegues ir? Depois na sequência, aceita a correção. Olha aí. E na verdade, toda correção não é um gozo, senão de tristeza, mas depois vai colher os frutos, né? Que nós possamos então aprender e aprender. Jesus nos abençoe. Até a próxima, graças a Deus.